E aí, família do Café com Palavra, estamos ao vivo para mais uma live extraordinária, para mais um dia de muito aprendizado, de muito crescimento. Então vamos juntos aprender, crescer e transbordar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está aqui ao vivo, você que assiste essa live gravada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo, mas espero que você assista, mas não só assista, que você realmente absorva tudo que vai ser dito aqui, realmente se deleite aqui nesse tempo que a gente vai passar juntos, para que a gente possa fluir aqui um aprendizado, para que a gente possa ir para um novo nível de maturidade. Porque cada live que eu faço aqui é para a gente ir para um próximo nível de maturidade, um próximo nível de entendimento, não só da palavra, mas da nossa vida em si. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. O tema de hoje é entrega total. O tema de hoje é entrega total. Então já anota aí, pega o papel e a caneta na mão, anota. Você que está aqui ao vivo, começa a curtir a live, interagir comigo, comentar, curtir, compartilhar para que a mensagem possa chegar para mais pessoas, porque a gente precisa, tem muita gente precisando disso aqui que a gente está entregando toda segunda, quarta e sexta, e vocês sabem disso. Tem muita gente precisando. Então vamos lá. Tema é entrega total, e o meu objetivo com essa live é estimular a você o desapego. Estimular você a se desgarrar das coisas aqui da Terra e a se agarrar mais nas coisas que são eternas. O meu objetivo aqui nessa live é esse. É fazer você se desapegar das coisas aqui e viver 100% e plenamente para aquilo que Deus tem na sua vida. E viver a vida ao máximo, claro, despertar. Porque tem momentos, ainda mais nessa geração hiperestimulada que a gente vive, na geração de hoje, nessa geração em que preferem Instagram, preferem postagem do que viver o momento, preferem o rápido do que o processo, preferem... É igual micro-ondas, tá? Uma geração micro-ondas, geração que quer tudo em 30 segundos. Então a gente precisa entender que nós precisamos sair um pouco dessa bolha, um pouco dessa loucura, e consumir conteúdo que vai nos fazer crescer. Então, por isso, de viver a vida ao máximo, de despertar e ser desapegado. Esse é o meu objetivo com a live de hoje. Porque a gente muito... É o que eu estava falando. Às vezes, com essa geração hiperestimulada, nossa mente é cauterizada e nosso coração também. E a gente começa a perder o brilho da vida. A gente começa a perder o brilho pelas coisas da vida, pela simplicidade da vida. A gente começa a perder o brilho por causa de tanta informação que a gente tem. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é justamente esse: você viver a sua vida ao máximo, você desapegar daquilo que tem atrapalhado a sua vida, você sair um pouco dos seus problemas, sair um pouco dos fracassos que você acha que tem e começar a despertar para viver uma vida ao seu máximo. Porque a gente não precisa ser o melhor. A gente precisa dar o nosso melhor em todas as coisas. A gente não precisa alcançar a posição mais alta da sociedade. A gente não precisa alcançar aquilo que aos olhos das pessoas é o que é sucesso. A gente precisa dar o nosso melhor todos os dias. É isso que a gente precisa fazer. Essa é a nossa missão aqui. Cada vez mais ser melhor, cada vez mais dar o nosso melhor, cada vez mais ser mais maduros, cada vez mais criar mais casca e ser uma pessoa que é e manifesta a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. É essa pessoa que nós temos que ser todos os dias. E não tentar ser alguém para agradar outra pessoa. E não tentar ser algo ou ter uma posição na sociedade para mostrar para alguém. E não tentar ter carro, mansão, dinheiro para tentar mostrar para alguém. Mas usar de todas essas coisas que a sociedade nos oferece para que a gente possa alavancar ainda mais quem nós somos por dentro. Porque todo o externo que a gente tem revela e impulsiona aquilo que a gente tem no interior. Então, o dinheiro que você conseguir, ele vai impulsionar ainda mais quem você já é.
o carro, mansão, qualquer coisa que você for ter no seu exterior, ele impulsiona cada vez mais aquilo que você já é por dentro. Então, caráter, ele é algo que ele é forjado na palavra. Caráter é algo que é imutável. A gente não pode mudar o nosso caráter por algo externo. O nosso caráter é baseado na palavra, ele não pode ser mudado com aquilo que acontece de circunstâncias na nossa vida. Ah, consegui isso aqui, fiquei milionário, tô fazendo isso aqui, conheci uma pessoa famosa, me tornei famoso. Seu caráter não pode mudar por conta disso. Porque se seu caráter muda por conta de circunstâncias, você é uma pessoa que vive de forma circunstancial, ou seja, se isso aconteceu comigo, eu vou me tornar desse jeito. Se esse dia foi muito bom, então eu vou ser muito feliz e alegre. Se o dia for ruim, então eu vou ficar desanimado. Você se torna uma pessoa circunstancial, e isso é ruim, porque você vive à mercê das coisas ao redor de você. Você vive à mercê das pessoas, daquilo que acontece, e não daquilo que está escrito. Então, o meu intuito nas lives aqui é justamente te fazer pensar, não é te dar respostas prontas, é te fazer pensar, chegar para você e falar, cara, pensa a respeito disso. Eu não quero que você tome tudo que eu vou falar aqui como verdade, eu quero apenas que você pense a respeito. Eu quero apenas que você observe um pouco mais a sua vida. Eu quero apenas que você melhore cada dia mais. Eu quero que você seja melhor todos os dias. Eu quero que você seja a imagem e a semelhança de Deus. É essa a minha missão aqui. A minha missão é despertar você. A minha missão é ser um avivalista na sua vida. A minha missão é despertar outros avivalistas. A minha missão é avivar a sua mente. A minha missão é mostrar para você que você pode, que você é capaz, de que você tem que ser aquilo que está escrito e não aquilo que a circunstância diz que você tem que fazer. Então nós temos que deixar de ser pessoas circunstanciais, que vivem pelas circunstâncias, que vivem pelas situações que acontecem no nosso dia a dia e começar a ser pessoas que têm o caráter forjado na palavra e não que têm caráter circunstancial, que muda de acordo com o que acontece na sua vida ou com o que alguém fala de você. Mas você precisa ser alguém que está moldado, forjado e declarado alguém que tem o caráter de Jesus Cristo. Que são aqui, sabe o fruto do Espírito? Amor, longanimidade, bondade, fidelidade. Esqueci, mas são 9. Esse fruto do Espírito, ele é a manifestação do caráter de Deus. Então nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que manifestar esse caráter aqui na Terra. A palavra diz, e o tema entrega total que tem a ver com isso. A palavra diz em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança conforme, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Está escrito que nós somos sal da terra e luz do mundo. Está escrito que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo isso está escrito na palavra. Então nós temos uma autoridade que vem de Cristo. Nós temos algo que é poderoso dentro da gente. Nós precisamos manifestar isso. Só que por conta dessa geração hiperestimulada que a gente vive, por conta de tanto estímulo, por conta de tanta coisa acontecendo, de tanta informação, a gente esqueceu disso e a gente não está conseguindo manifestar isso que Deus pediu pra gente. Então, a gente precisa começar a manifestar isso na nossa vida e no nosso dia a dia. A gente precisa começar a entender a palavra e a viver ela de fato, não só ler, não só estudar, mas viver e praticar. Não só vir aqui assistir uma live e tá tudo bem. Eu quero te perguntar por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você quer aqui? Por que você tá aqui hoje? Por que você tá aqui toda vez que eu faço live? O que você quer? Você quer... Não, eu te peço, não vem aqui só para me apoiar. Não vem aqui só para pegar algo e tá tudo bem. Eu quero que você se torne aquilo que está sendo falado pela palavra. Eu quero que você aplique o que está sendo falado aqui. Eu quero que você seja transformado. Eu não quero que você venha todo dia aqui porque o conteúdo é bom. Eu quero que você seja transformado. Eu quero que você faça suas próprias lives. Eu quero que você transborde. Eu quero que você vá dar o seu melhor na sua vida. Eu quero que você vá viver a sua vida ao máximo. Eu quero que você desperte. Eu quero que você desapegue das coisas materiais. E quero que você tenha uma entrega total a Deus. Eu tenho uma história de entrega total, onde
Para quem não sabe, que tá ao vivo aqui, e para quem não sabe que vai assistir essa live gravada, eu era do interior do Rio de Janeiro e eu larguei tudo para vir para cá, para São Paulo, para Barueri, sem saber onde eu ia morar, sem saber o que queria acontecer, sem saber o que se iria dar certo ou não, sem conhecer ninguém, eu simplesmente obedeci e entreguei e vi. Só que aí é que está a grande questão. Nós só conseguimos entregar algo para alguém quando a gente confia. A base da entrega é a confiança e a base da confiança é o conhecer. A gente só entrega algo quando a gente confia na pessoa. E a gente só confia na pessoa quando a gente conhece a pessoa. Então a gente precisa confiar e conhecer a Jesus para entregar os nossos caminhos para Ele. Então eu só vim parar aqui em São Paulo porque eu conheci Jesus. E eu entreguei os meus caminhos para Ele. Perdão, gente. E eu entreguei os meus caminhos para Jesus porque eu conheci a Ele. E por eu conhecer a Ele, eu confiei a minha vida nele. Tem muita gente que tem medo de confiar e depositar tudo em Deus porque não conhece de fato quem é Deus. Só conhece por ouvir falar. Então eu estou te estimulando aqui a conhecer a Jesus, a conhecer a Deus, não porque alguém falou para você, mas porque você abriu a Bíblia e teve suas próprias experiências com Ele. Mas porque você dobrou os joelhos e buscou as suas próprias experiências com Ele. Mas porque você frequenta lugares onde a presença dEle é manifesta, onde você decidiu viver milagres, onde você decidiu viver maravilhas. Eu sou prova viva disso. Eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver o teu sobrenatural, os teus milagres, as tuas maravilhas. Eu quero viver isso. E ele escutou as minhas orações e eu tenho vivido milagres e o sobrenatural dele todos os dias, desde que eu fiz essa oração. E eu tô assim, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Tem horas que eu não entendo o que Deus está fazendo. Porque, gente, vocês não estão entendendo. Ele escuta. O cristianismo não tem tumba pra gente visitar, a tumba tá vazia, não tem cinza para que a gente possa chorar. O cristianismo diz a respeito de um Deus que está vivo e que se comunica com a gente. Então ele tá vivo, ele tá aqui, ele tá aí com você, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele tá aí, ele tá aqui, ele sabe da sua história, ele sabe da minha história, ele já te conhecia antes do ventre da sua mãe, ele já me conhecia antes de eu ser nascido. Nós não somos daqui, nós somos do céu, nós estamos aqui de passagem. Então a gente precisa entender tudo isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, eu sei que a incredulidade bate. Eu sei que às vezes é difícil você acreditar, eu sei que às vezes é difícil você confiar, eu sei que é difícil você entregar. Mas parte de uma... O que é isso aqui? Ah, é o azul. Mas parte de uma decisão sua. Parte de uma decisão sua, de você aprender um pouco mais, de você entender um pouco mais, de você buscar um pouco mais. Porque não se trata apenas de um livro que carrega algumas palavras. Não, é a palavra do próprio Criador dos céus e da terra. E ele está vivo, ele se comunica com a gente. A própria ciência diz que ele existe. Quer dizer, a própria ciência não tem como provar que ele não existe. A ciência não consegue provar isso. Matematicamente, a chance de existir vida na Terra é impossível, matematicamente. Se a Terra tivesse alguns centímetros para o lado, não existiria vida aqui. Vênus e Mercúrio, se eu não me engano, que são os planetas que estão na nossa frente, eles nos protegem do Sol para que o calor chegue aqui um pouco menor. A gravidade, os mares, as florestas, as árvores, tudo cooperando para que a gente viva. Qual é a chance disso acontecer simplesmente por mero acaso? Qual é a chance de todo o alinhamento planetário, de tudo da Terra estar exatamente no lugar que tem que estar? Qual que é a chance de milhares de meteoros passando por aí e nenhum atingir com força a Terra? Qual é a chance? Há um ser que é imaterial, que gerou tudo isso que a gente consegue enxergar hoje, que é o material, que zela por nós, que guarda por nós e que há um reino.
espiritual que governa todas as coisas aqui. Há uma lei que sobressai todas as leis. Há uma lei maior que sobressai tudo aquilo que está aqui. Existe uma lei que Deus estabeleceu que sobressai tudo que há aqui, que sobressai todas as leis que tem aqui do governo. Existe uma lei maior, existe um ser maior, existe um reino maior. E a gente precisa se submeter a isso, porque nós somos a criação desse reino e desse ser, que é o próprio Deus. Então eu estou te estimulando a você conhecer mais a Deus, a você conhecer mais a Jesus Cristo. Porque quando você começa a conhecer mais, não há como não se apaixonar, não há como não se submeter, não há como não se ajoelhar para a supremacia dele, para o ser supremo que ele é, para aquilo que ele é de fato. E que a gente possa buscar todos os dias a Deus, não pelo que ele pode fazer, mas por quem Deus é. Porque tem gente que usa o próprio jejum ou a própria busca por Deus como barganha. Eu só vou buscar a Deus se ele me der isso aqui. Não, mas que a gente se torne filhos maduros, que a gente se torne seres humanos maduros para buscar a Deus de forma madura, não pelo que ele faz, mas porque ele é. E ponto. Então, em Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 25, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E a quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então aqui diz que se você quiser salvar a sua vida, você tem que perder ela. E se você quiser perder a sua vida por amor de Deus, você vai achar a sua vida. Então, aqui diz renúncia. Renuncia, você precisa renunciar, você precisa tomar a sua cruz. O evangelho é o evangelho de renúncias, é de sacrifícios. Nós precisamos ser desapegados às coisas aqui. Nós precisamos renunciar àquilo que está tomando o lugar de Deus. Nós precisamos ser totalmente entregues a Ele para que a gente possa desfrutar da plenitude dele. Não há desfrute da plenitude de Deus quando você tenta viver no controle da sua vida. Não há desfrute da plenitude de Deus. Você não consegue viver a plenitude de Deus quando você tenta controlar a sua vida na força do seu braço. Não há como viver a plenitude dele quando você está dependente de você mesmo. Nós precisamos voltar para o lugar de dependência em Deus. Adão e Eva caíram porque o inimigo plantou na cabeça deles a semente de que eles não tinham que depender mais de Deus. E deu tudo errado. Mas aí veio um homem aqui na terra, que é Jesus Cristo, e restabeleceu essa dependência para que a gente possa voltar de novo a ter essa comunhão com Deus. Então a gente precisa voltar para esse lugar de dependência. Voltar para esse lugar que a gente consegue ser dependente de Deus, porque é essa dependência que gera a plenitude. A gente só consegue viver a plenitude quando a gente está em dependência, porque se a gente tentar controlar, a gente se frustra, porque a gente não tem esse poder de controlar as coisas. A gente não consegue, nós não suportamos. Nós não suportamos, sabe por quê? Porque se a gente controla algo, a glória depois vem pra gente e nós não suportamos glória. O ego humano não suporta glória. Ele explode. Então a gente precisa entregar o controle para Deus, para que Ele possa controlar a nossa vida e a gente não ser servo nem escravo, mas ser filho. E uma vez filho, a gente consegue desfrutar da presença dele todos os dias. Uma vez filho, a gente consegue desfrutar da plenitude dele todos os dias. Uma vez filho, a gente consegue desfrutar das obras que ele tem pra gente todos os dias. É impressionante, gente, o brilho que alguém que carrega o Espírito Santo tem. É impressionante alguém que carrega Jesus Cristo. O brilho que essa pessoa tem, a forma como ela enxerga a vida, como ela é impressionante, é lindo. Então que a gente possa ser esse tipo de pessoa que carrega esse brilho e que vá ser sal da terra e luz do mundo, que vá se posicionar, que vá falar, que vá ministrar, que vá orar, que vá fazer aquilo que tem que fazer. Desapega daquilo que tem atrapalhado, que tem tirado a sua paz
e viva a sua vida ao máximo como filho de Deus. Eu falei ontem no GC, ontem eu fui no GC. GC é um grupo de crescimento da igreja, onde jovens se reúnem para falar de Deus. E aí eu falei lá que timidez é orgulho disfarçado. Se você sentiu de falar, fale. Se você sentiu de orar, ore. Se você sentiu de profetizar, profetize. Se você sentiu de abrir uma empresa, abra. Se você sentiu de fazer aquilo que tem que fazer, faça. Apenas faça sem ligar para a opinião dos outros. Porque, cara, imagina você chegar lá no céu e Deus falar com você: por que que você não falou a minha mensagem? Por que que você não pregou o meu evangelho? Ah, porque eu fiquei com vergonha e timidez do que as pessoas iam achar. Imagina você falando isso pro próprio Deus. Então, timidez é orgulho disfarçado, deixa isso pra lá. Deixa o orgulho de lado, para de se colocar num pote, numa caixinha e achar que ninguém pode ouvir aquilo que você tem dentro de você. Todos precisam ouvir aquilo que todos têm. Cada um tem uma história, cada um é único. Deus não nos fez uma esteira de produtos. Deus nos fez único. Ele nos moldou como um oleiro moldando barro, moldando vaso. Ele nos moldou com as próprias mãos. Então a gente precisa manifestar isso. Nós precisamos então falar, orar, ministrar, profetizar e sem se importar com o que as pessoas dizem. Porque uma vez que a gente se importa com o que as pessoas estão dizendo da gente, a gente está dizendo para Deus: Deus, ó, eu me importo muito com o que a pessoa diz. Eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para elas. É isso que a gente faz. Sabe quais são as minhas orações antes de iniciar toda a live? Todas as lives eu falo: Deus, que seja o que o Senhor quer falar através de mim, não o que eu quero falar. Que seja o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. Que seja aquilo que o Senhor quer fazer e não aquilo que eu quero fazer. Que a minha boca esteja disponível para que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar. E que as pessoas recebam aquilo que elas precisam receber e não aquilo que elas querem receber. Todos os dias que eu faço live, eu faço essa oração. E eu declaro: Senhor, é para ti essa live, não é para pessoas. E quando eu faço isso, como se fosse para Deus, todo o peso vai embora. Toda a timidez vai embora, toda a ansiedade vai embora, todo o medo vai embora, porque eu estou fazendo para Ele e não para homens. Não para tomar glória para mim, não para aumentar meu ego, mas é para Ele. E quando eu faço isso, cara, muda completamente o jogo. Então faça isso, começa a declarar, a orar de que você está fazendo as coisas para Deus e não para homens. E se disponibilize. Você disponibilizar a sua vida para Deus usar é um ato de entrega total. Como o tema de hoje é entrega total, você dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, usa a minha boca, usa os meus pés, que os meus pés sejam os teus pés aqui, que as minhas mãos onde tocar sejam as tuas mãos, que a minha boca, a minha língua fale aquilo que o Senhor quer falar, que o meu coração palpite, deseje, se inquiete e se indigne com as coisas que o Senhor quer para mim. Quando você diz isso, você está dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por ti. Isso é um ato de entrega total e que nós precisamos ter, nós precisamos fazer esse ato. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então o evangelho é renúncia, é sacrifício, é você renunciar àquilo que você tem, é você renunciar àquilo que está tirando você da presença de Deus, é você renunciar àquilo que está te fazendo mal, é você renunciar àquilo que está te deixando travado, paralisado. Ah, é um medo, ah, é uma timidez, ah, é um orgulho, eu preciso renunciar a isso, eu preciso me desapegar a isso para viver a plenitude que Ele tem para mim. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então aqui está dizendo que todos nós que temos a fé em Jesus Cristo somos filhos de Deus. Gente, vocês têm noção do poder que é isso aqui? Ser filho de Deus. Um filho de Deus carrega o caráter do Pai. O filho de Deus carrega a manifestação do fruto do Espírito, que é amor, que é bondade, que é longanimidade, que é fidelidade, que é esperança, temperança. O Filho de Deus carrega isso, então nós precisamos manifestar isso. Não ocasionalmente, mas dia a dia. Rotina, todos os dias, com todas as pessoas. Eu sei que vai ter dias que vamos estar desanimados, vamos estar passando por tribulações, tempestades, mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança.
Se você estiver passando por um dia ruim, traga à memória aquilo que te traz esperança. Está escrito na palavra. Escreva em tábuas as suas visões. Tenha escrito, tenha métricas, tenha dados para organize a sua vida para que quando for uma tempestade ou um dia ruim, você vai saber o que fazer, porque você vai ter escrito, você vai estar dentro de você. Então você tem noção do peso que é esse versículo aqui? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Vocês têm noção o que é isso? Vocês têm noção o que é ser filho de Deus? Vocês têm noção o que é ser imagem e semelhança de Deus? Vocês têm noção o que é ser sal da terra e luz do mundo? Você tem noção que tem pessoas aguardando pela manifestação, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus? Vocês têm noção do poder que é ser filho de Deus? Vocês têm noção disso, dessa graça, desse favor que a gente não merece? Zero, a gente não merece, mas Deus, pelo amor que Ele tem por a gente, enviou seu Filho para que a gente possa ter comunhão de Deus de novo, com Deus de novo, e que a gente possa manifestar esse amor que Ele deixou a gente. Vocês têm noção do que é ser filho de Deus? Vocês têm noção do que é ser sal da terra e luz do mundo? Vocês têm noção do que é ser imagem e semelhança dele? Gente, é isso que nós somos. Está escrito, nós somos reis e sacerdotes. Nós temos isso dentro da gente, mas nós precisamos manifestar isso todos os dias. Nós precisamos ser um rio que flui, não uma represa que deixa a água parada. Nós precisamos ser pessoas que manifestam a presença de Deus, que ora, que ministra, que fala, que falei errado, errei. Cara, você precisa estar fazendo, estar mostrando, estar ministrando, estar despertando, estar avivando pessoas. É para isso que você foi chamado. Se você está aqui nessa live e se você assiste essa live todos a segunda, quarta e sexta, eu vou pegar no seu pé todo dia para que você seja um avivalista, para que você vá avivar as pessoas, para que você vá avivar a pessoa do seu trabalho, da sua casa, da sua família, da sua cidade, do seu bairro, para que você manifeste aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Cara, você tem uma mensagem tão linda, tão maravilhosa dentro de você, só que você precisa manifestar isso, você precisa mostrar isso, porque se você se acuar, tem gente morrendo porque a gente não abre a nossa boca. Tem gente morrendo porque eu não consigo pôr mais gente nessa live. Tem gente morrendo porque eu não consigo crescer as pessoas que conseguem me escutar para eu entregar isso que está sendo dito. Eu preciso buscar mais, eu preciso ministrar mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso entender mais. Gente, se a gente não tiver esse senso de urgência, a nossa mente é cauterizada pelo mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive hoje, o sistema que a gente vive hoje, a cultura que é implantada, está cada vez mais cooperando para que a nossa mente e coração sejam cauterizados. E se a gente não não sei como é que diz a palavra, descauterizar, não sei, mas a gente só consegue colocar amor através de Jesus. Nossa mente só é descauterizada quando a gente começa a entender o amor de Deus. Então vocês entendem o poder que é ser filho? O poder que é ser esse canal de bênção, ser esse canal de ministração. Vocês entendem o que é ser boca de Deus? Meu Deus, gente, vocês estão entendendo isso? O que é você conseguir ser boca de Deus, cara? Dizer, Deus, eis-me aqui, para que Ele fale através de você, para que Ele te use. Vocês estão entendendo o que é isso? Ele deixou isso como herança pra gente. É acessível. A gente pode desfrutar disso. Basta a gente querer. A gente tem algumas histórias aqui que eu separei de entrega total. Abraão, quando solta o controle e vá viver aquela promessa que Deus falou para ele. Sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu ainda mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus e viveu o herói da fé, conhecido como pai da fé. Pai de multidões. Noé obedeceu quando ninguém entendia. Noé construiu a arca, sendo que naquela época não tinha chovido nenhuma vez. E Noé construindo a arca e as pessoas, você vai construir isso para quê? Porque vai chover. E as pessoas não conheciam nem o que era chuva. Mas ele obedeceu à voz de Deus. E lá na frente choveu e aquilo que ele construiu fez sentido.
Então, se você está construindo algo, se você está construindo um projeto, e as pessoas estão criticando, não estão entendendo, relaxa que no final vai fazer sentido. No momento pode não fazer sentido, mas no final vai fazer sentido. Moisés, quando ele renuncia ao conforto dele e enfrenta Faraó. Moisés, quando bate com o cajado na rocha. Moisés, quando o mar se abre na frente dele. Josué em Jericó, quando, cara, totalmente ilógico o que eles estavam fazendo lá, que é rodando o muro lá até que o muro caia. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Mas ele obedeceu e aconteceu. Daniel e os amigos lá na fornalha e na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor deu decreto para que as pessoas se ajoelhassem perante a estátua dele. Todo mundo ajoelhou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor falou o seguinte: eu vou jogar vocês três lá na fornalha se vocês não me adorarem. E aí o Sadraque, Mesaque e Abidnego falou: beleza, pode jogar. A gente confia no Deus que a gente serve. E aí jogaram eles na fornalha. A fornalha estava tão quente, queimou os soldados que jogaram ele, mas eles não foram queimados. E tinha um quarto homem na fornalha, que era o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo. Estava lá junto com eles. Eles não foram queimados, porque eles tiveram fé. Eles acreditaram. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Por isso dessa entrega total. Não há como entregar totalmente algo, sendo que você não confia totalmente naquele que você está entregando. Mesaque, Sadraque e Abidnego só tiveram aquela entrega, só confiaram daquela forma porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Por isso eles se entregaram daquela forma. Então tudo aqui está cooperando para que você e eu venhamos a conhecer mais a Deus. Venhamos a conhecer mais a Jesus. Venhamos a se aprofundar mais em Deus. Sabe, cada animal tem o seu habitat natural. O leão não foi feito para viver na água. O leão foi feito para viver na terra. O peixe não foi feito para viver na terra. O peixe foi feito para viver na água. Cada animal tem o seu habitat natural em que ele é pleno. O nosso habitat natural não é aqui, é no céu. E a gente consegue acessar esse habitat natural quando a gente se deleita em Deus, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente se esquece do mundo e começa a se deleitar em Deus. A gente acessa o nosso habitat natural e a gente consegue ter vislumbres do quão pleno é a vida do céu, lá no céu. Então que a gente, todos os dias, possamos ser como os peixes que vão lá para o profundo do oceano, que mergulham e não há como voltar. Que a gente não seja como uma pessoa que chega na praia ali e molha só o pé porque ela tem medo de entrar na água. Que a gente também não seja como uma pessoa que entra na água e fica até a cintura com medo de mergulhar. Que a gente seja como alguém que mergulha e que vá até o mais profundo sem ter como voltar. Não há como voltar para respirar. A gente vai mergulhar de uma forma que não vai ter como saber mais se é a gente ou se é Cristo que está. A gente precisa mergulhar onde a gente vai olhar para a gente e vai falar: cara, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais nada, eu só sei que Jesus está aqui comigo e está tudo certo. Então que a gente mergulhe de uma forma em uma profundidade que não há mais como voltar para a superfície. Que a gente seja esse tipo de pessoa. Independente da sua fé, da sua religião, que você busque a Deus na sua máxima profundidade. E que você receba a Ele como seu único e suficiente Salvador. E que você receba Ele como o Filho de Deus. Creia nele e que a sua vida ela vai se transformar por completo. Todos os dias é uma oportunidade para você receber a Jesus. Todos os dias é uma oportunidade para você viver a plenitude que Ele tem para você. Todos os dias é uma oportunidade para você manifestar o amor dele em você.
Todos os dias que você acorda e levanta da sua cama é uma oportunidade de você ser grato e manifestar aquilo que Ele tem depositado em você. Não deixa que a timidez roube aquilo que Deus colocou dentro de você. Não deixe que a timidez e que o medo, que a insegurança roube aquilo que Ele tem depositado em você. Não deixe que isso tudo, não deixe que pessoas, não deixe que circunstâncias impeçam você de viver aquilo que Ele tem colocado dentro de você, o seu dom, o seu talento, aquilo que você sabe fazer. Não deixa que pessoas roubem isso de você. Não deixa que medo roube isso de você. Não deixa que insegurança roube isso de você. Não deixe que circunstância roube isso de você. Simplesmente faça, simplesmente vá, simplesmente obedeça, simplesmente confie, simplesmente viva a plenitude de Deus que há em você. Você é filho, você é filha, você carrega essa autoridade que vem dele, você carrega o governo aqui na terra, você carrega a autoridade para governar aqui na terra, você carrega o rei e o sacerdote, a rainha e sacerdotisa que há em você, mas nós precisamos manifestar isso, nós precisamos ser isso, nós precisamos falar disso, porque a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Você é filho e tem gente aguardando pela manifestação que você precisa ter. Amém? Feche os olhos aí. Pai, eu te agradeço por essa live, eu te agradeço pelos corações que estão aqui. Pai, obrigado por ter falado conosco. Eu quero declarar aqui que nada do que foi falado aqui fui eu, foi o Senhor falando através de mim. A única coisa que eu fiz foi me disponibilizar. Senhor, toda a honra e toda a glória é tua. Jesus, eu peço para que as pessoas que estão aqui possam ser cada vez mais cheias do teu Espírito. Senhor, levanta aqui nessa live profetas, levanta pastores, levanta avivalistas, levanta pessoas que vão falar do teu evangelho, levanta as pessoas que não vão viver por circunstâncias, mas que vão viver por aquilo que está escrito, por aquilo que está determinado, pessoas que não vão ser influenciáveis pelas circunstâncias da vida, pelos problemas, pelas pessoas, mas que vão viver de acordo com aquilo que Deus falou com elas. Pessoas que se movem por palavras e não por sentimento. Pessoas que vivem e desfrutam da sua plenitude. Pessoas que se aprofundam em ti e não ficam à mercê na beira da praia. Pessoas que mergulham, pessoas que se aprofundam em ti. Pessoas que fluem em ti. Pessoas que conseguem e vivem da sua plenitude, Senhor. Pai, coloca no coração dessas pessoas uma fome, uma sede, um desejo de te conhecer, um desejo de viver a tua palavra, um desejo de fluir, de ministrar, de orar e de ser quem o Senhor disse para eles que eles seriam. Senhor, coloque no coração dessas pessoas o amor. Senhor, que essas pessoas encontrem com o amor todos os dias. Senhor, que essas pessoas desfrutam do amor todos os dias. Eu clamo, Senhor, não esconda o teu rosto de nós, Pai. Nós estamos clamando a tua presença, nós estamos clamando para que o Senhor vá e encontre essas pessoas que estão aqui. Encontre o meu coração, encontre o coração dessas pessoas, Pai. Eu peço que o Senhor derrame o teu sobrenatural, os teus milagres, os teus sinais, as tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Que a gente possa todos os dias viver e desfrutar da tua graça, da tua misericórdia, da tua plenitude, daquilo que o Senhor tem. E não só daquilo que o Senhor tem, mas daquilo que o Senhor é. Pai, que nós possamos te buscar, te deleitar em ti, não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Pai, eu te agradeço porque o Senhor criou todas as coisas. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu vida. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais de Ti. Eu te agradeço pelo fluir, eu te agradeço pela transformação que o Senhor fez em mim. Eu te agradeço pelos livramentos que o Senhor deu para essas pessoas que estão aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque todos os dias nós temos uma oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome. Eu te agradeço, Pai, porque nós somos Teus filhos. Eu te agradeço porque o Senhor nos moldou. Eu te agradeço pelo Teu amor conosco. Eu te agradeço pelo sacrifício que o Senhor fez com o Teu próprio Filho. Eu te agradeço porque o cristianismo, o que o Senhor tem, não são tumbas vazias para que a gente possa olhar. Não são cinzas para que a gente possa chorar ou soprar, mas o Senhor é um Deus que está vivo. O Senhor é um Deus que está vivo e que nos escuta, que está aqui com a gente, que está falando aqui com a gente. Obrigado porque o Senhor é um Deus que é Pai. O Senhor é um Deus que guarda, que zela, que nos ama, que nos instrui, que nos repreende, que nos mostra a sua plenitude, a sua grandeza. Obrigado porque o Senhor é alguém que nos ama por completo. Eu te peço, Pai, nesta manhã,
para que o Senhor nos ajude a manifestar aquilo que o Senhor tem colocado dentro da gente. Eu repreendo toda ansiedade, todo medo, toda depressão, tudo aquilo que tenha impedido o agir de Deus na sua vida. Eu quebro tudo aquilo que tenha te paralisado. E eu declaro que você é livre para fluir no Espírito Santo de Deus. Que você é livre para ministrar, que você é livre para orar, que você é livre para viver e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há nada mais que te paralisa, não há nada mais que te faça retroceder. Você agora avança, você agora vá para um lugar de ministração em Deus, onde Ele fala com você e onde você fala com Ele. Pai, eu te agradeço e declaro vida sobre essas pessoas. Eu declaro o amor do Senhor. Eu declaro a vida de Deus sobre essa live, sobre as pessoas, sobre mim. E que a gente possa todos os dias buscar cada vez mais a Ti, Jesus. Nós Te amamos, nós declaramos e assim nós oramos em unidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Gente, estamos juntos. Estamos juntos até sexta-feira. Até sexta-feira. Valeu, gente. É nóis.